Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está no curso de Licenciatura em Pedagogia EAD. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de legislação educacional na trilha LDB. Nesse episódio, Educação de Jovens e Adultos. Tá curioso? Vem comigo! Bom, então vamos começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro. Estou trajando uma blusa tipo camisete de estampa florida, com florzinhas bem pequenininhas, rosas e verdes. Uma saia cetinada de tom rosa. E ao fundo está aqui a nossa tela interativa com a nossa apresentação da Jornada de Legislação Trilha LDB. E para começar, vamos fazer uma citação, não é verdade? Então vou ler aqui, olha para vocês, o Vitor Henrique Paro. Gente, ai que tudo essa pessoa maravilhosa, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, dele dedicar o livro para mim. E esse livro vai tratar sobre educação como exercício de poder. A referência, né, da educação como exercício de poder e remeter à educação pelo diálogo lá de Paulo Freire. Lembrou agora? Educação de Jovens e Adultos, Paulo Freire, exercício do poder. O Vitor Paro, ele vai dizer aqui que a educação à distância, a educação de jovens e adultos, ela é uma educação para o exercício do poder. E serve como uma crítica ao senso comum e ao processo educacional para que os sujeitos sejam capazes de assumir a sua educação e, dessa forma, agir na sociedade. Ai, que lindo, né? Olha, se você quiser, depois você pode ir. Tem o Vitor Paro lá na biblioteca virtual, tá, gente? Então, nesse episódio, a educação de jovens e adultos. E como essa educação de jovens e adultos é capaz de transformar a realidade e conceder aos jovens e adultos o poder para isso, por meio da educação. Então, a história da educação de jovens e adultos é bastante conturbada. Nós não temos, por exemplo, em alguns países, a educação de jovens e adultos, porque a educação de jovens e adultos, ela está relacionada a todo um complexo da sociedade, das questões sociais e políticas, das pessoas que não tiveram acesso à educação, seja por diferentes motivos sociais, econômicos e políticos, ou seja, por questões tanto de etnia e outras contingências que impediram essas pessoas, como o mundo do trabalho, de acessar a educação no dito período regular para isso. Então, países como Finlândia, como Noruega e outros países não têm uma educação de jovens e adultos, porque, a priori, a educação de jovens e adultos, ela é para regular essas pessoas que estiveram afastadas da educação no tempo regular, ou seja, no tempo que ela deveria ter estudado e que ela não teve acesso à educação por algum desses motivos ou por algum motivo diverso dos que a gente citou aqui. Então, é com esse propósito que surge a educação de jovens e adultos, para diminuir essa defasagem idade-série ao longo da história das pessoas. Então, vamos acompanhar como que a LDB prevê a educação de jovens e adultos? Vem comigo. Então, lá na LDB, a gente tem a educação de jovens e adultos como uma modalidade, sim, uma modalidade de educação. E o que que a LDB informa? Bom, a LDB prevê uma seção específica sobre a educação de jovens e adultos, a seção 5, lá no artigo 37. Lá no artigo 37, inclusive com redação dada pela Lei 13.632 de 2018, diz assim: a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que
não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e para a aprendizagem ao longo da vida. Ai, que bonito isso, né? Uma reparação histórica aí. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderem efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Parágrafo 2º. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional, na forma do regulamento, incluído pela 11.741 de 2008, que é a lei que cria, que regulamenta a educação profissional e cria os institutos federais. O artigo 38 vai dizer: os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. E no artigo 38 tem o parágrafo 1º, que vai dizer as condições para esses exames. Então, parágrafo 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão como? Inciso 1. No nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. Inciso 2. Inciso 2. No nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Parágrafo 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. E, para terminar, mas não menos importante, o artigo 24, parágrafo 2º, vai dizer: os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequada às condições do educando, conforme o inciso 6 do artigo 4º. Bom, maiores informações você consulta a LDB 9394 de 96. Professor, e aí? Olha só as previsões que nós temos para a educação de jovens e adultos. Portanto, a educação de jovens e adultos é uma reparação histórica, né? Ela nasce com esse propósito, com o propósito de reparar aqueles que evadiram da escola por N motivos. Então, que não concluíram o ensino fundamental e o ensino médio na idade regular ou na idade própria prevista pela própria legislação, que é o ensino fundamental, né, de 6 a 9 anos, 10 anos, dependendo aí, e o ensino médio, que é até os 17 anos. Então, para as pessoas que evadiram da escola por diferentes motivos, há a proposta da educação de jovens e adultos. Ou por aqueles que não tiveram acesso a nenhuma dessas etapas do ensino, a nenhuma dessas, nem da educação do ensino fundamental, nem do ensino médio. E aí a gente faz uma série de questionamentos, né? Por que essas pessoas não tiveram acesso? Por que elas evadiram? Quem é o público da educação de jovens e adultos? Então, há muitas questões sociais, econômicas e políticas que envolvem a discussão e a oferta da educação de jovens e adultos. Dentre elas, por exemplo, as pessoas, crianças e pessoas, né, crianças, jovens e adultos que tiveram que sair da escola, principalmente pela necessidade de trabalho, pela necessidade da família não ter condições financeiras de sustentar todos os filhos, e aí as próprias crianças não vão para a escola. Em razão disso, vieram outras políticas públicas, como políticas contra a erradicação do trabalho infantil, políticas de manutenção da criança na escola por meio de programas de frequência e de assistência alimentar e assistência financeira à família para garantir que a criança fique na escola, mantenha-se na escola.
mas historicamente há uma grande evasão das pessoas, principalmente por razões financeiras, por necessidade de ter que suprir e manter uma família ou manter a sua própria existência. E por isso ela sai da escola na etapa, no dito regular, que é ofertado no período diurno, de manhã ou à tarde, para trabalhar. E aí ela só poderia estudar ou em tempos variados ou à noite, que é o que a LDB prevê, o ensino noturno, especialmente para a educação de jovens e adultos. E aí você tem toda uma conjuntura política e social que vai confrontar isso. Então, se você tem uma educação de jovens e adultos, é porque o próprio sistema, o Estado democrático de direito, não consegue garantir a um grande número de pessoas o acesso e a permanência à escola na idade adequada. E isso, muitas pessoas discutem um propósito político, um propósito ideológico, justamente de afastar as pessoas do acesso à educação. Mas a educação de jovens e adultos, como a LDB prevê, ela prevê justamente para que essas pessoas que, porventura, evadiram da escola tenham esse acesso na idade posterior. Então, quando elas estiverem maiores. Prevendo, inclusive, formas de realizar os exames. E diferentes formas de acessar essa educação. Então, se você deve lembrar aí algum colega, ou alguma pessoa, algum vizinho, algum familiar que foi fazer os exames do supletivo. O supletivo é uma forma de organização da educação de jovens e adultos em que o aluno ele vai até, tem diferentes formas de acontecer, mas uma delas ele vai até o centro de educação de jovens e adultos, que é comumente chamado de CEJAS, e pega o material, as apostilas, os livros, leva para casa, estuda e marca uma data para ir apenas realizar a prova, que é uma forma também de educação à distância, se você for relacionar. Outras formas são você fazer 2 anos em um. Então, o supletivo também já teve esse tipo essa organização didática. Se você faz em um ano que você faria o primeiro ano do ensino médio, você faz o primeiro no primeiro semestre e o segundo ano no semestre seguinte. Então, em um ano você faz 2 anos do ensino médio regular. Então, existem várias formas, várias estruturas de organização didático-pedagógica para atender à educação de jovens e adultos, não só no período noturno, que é preferencialmente recomendado pela LDB, mas também no período diurno, porque os exames supletivos, por exemplo, podem ser feitos durante o dia, marca um dia, um horário, de repente o horário do almoço, vai lá e faz a avaliação. Mas há um outro destaque com relação à educação de jovens e adultos. Vamos saber mais? Bom, o que diz aí a nossa estrutura sobre a educação de jovens e adultos? A primeira versão oficial, regulamentada, foi a partir do Fundo Nacional do Ensino Primário, que foi lá em 1942. Depois, a gente teve o Serviço de Educação de Adultos, que foi em 1947. E, além disso, a gente teve também o quê? A gente teve algumas outras estruturas que foram o Sistema Nacional de Educação Rural, o SENAR, a gente teve o próprio Telecurso 2000, a gente teve os que foram chamados aí de Educação de Jovens e Adultos com o projeto do Paulo Freire, que foi, inclusive, para alfabetizar jovens e adultos num período de 10 meses aproximadamente, entre 6 a 10 meses, que foi um marco na história do Brasil, que foi o método Paulo Freire. Ele foi trabalhado com essa perspectiva, com a perspectiva crítica de formação desses jovens e adultos. Então, ao invés dele ensinar Ivo viu a uva, ele ensinava a partir da realidade dos trabalhadores. Então, se os trabalhadores eram trabalhadores do campo da construção, ele ensinava, o método que ele desenvolveu foi a partir de palavras-chave e situações, problemas, como tijolo,
massa, cimento, e a partir desses conceitos, desses termos, iniciava-se o processo de alfabetização desses jovens e adultos. Então, um dos grandes marcos no processo de educação de jovens e adultos foi justamente o método Paulo Freire, com essa dinâmica da pedagogia do oprimido, de que essas pessoas que se encontram excluídas da escola, do processo formal de educação, elas precisam acessar a educação como exercício de poder, igual o Vitor Paro vai comentar, para que elas possam transformar a realidade e serem sujeitos da sua história, e não mais apenas serem demandados, serem escravizados e serem oprimidos. Então, é nesse diálogo que o Paulo Freire vai conversar sobre educação e sobre a educação de jovens e adultos, sobre emancipação, conscientização na pedagogia do oprimido, que é um marco para a educação de jovens e adultos. E o que mais? Bom, acho que a gente não vai conseguir ver, mas a gente passa para o próximo, sem problema, eu volto ali daqui a pouquinho. Bom, o que diz a resolução 1 de 2021? Essa resolução, ela vai trabalhar sobre as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos. Então, durante a história, a gente tem um quadro de altas taxas de analfabetismo de jovens e adultos. Geralmente, a taxa no Brasil, ela fica ali entre 11% e 14%. Raramente, ela fica abaixo de 11%. Há situações em que já ficou abaixo, mas a média histórica é essa. E aí, o Ministério da Educação, ele definiu diretrizes para a educação de jovens e adultos. E o que essas diretrizes têm como princípios? Portanto, reparadora, equalizadora e qualificadora. O que quer dizer reparadora? Reparadora porque esse resgate histórico, a reparação histórica dessas pessoas que não tiveram acesso à educação no tempo adequado, no tempo próprio para a educação regular. Isso é reparadora. Qualificadora, no sentido de que essas pessoas que voltam à educação, elas são jovens e adultos. Portanto, elas não buscam a educação apenas para serem culturalmente mais elevadas, né? Colocamos aí o termo entre parênteses, porque não é bem esse conceito, mas elas não buscam a educação apenas para acessar os níveis mais elevados de educação, mas principalmente para poder continuar atuando no mercado de trabalho. E por isso ela é qualificadora. E por isso a LDB prevê que ela esteja alinhada com a educação profissional. Portanto, a educação de jovens e adultos, para além da alfabetização, ela tem que buscar uma alfabetização que permita e garanta a inserção desse jovem, desse adulto, no mercado de trabalho. Ou seja, uma participação consciente, mas uma participação ativa desse sujeito na sociedade. E equalizadora por quê? Equalizadora para tentar equiparar, né, ou mitigar esse desnível entre as pessoas que têm acesso à educação e as pessoas que não tiveram acesso à educação. Além disso, a resolução prevê a duração dos cursos e a idade mínima para ingresso, que a gente viu lá na LDB, né, 15 anos para os exames com relação ao ensino fundamental e 18 anos para exames com relação ao ensino médio. A forma de registro e frequência dos cursos, então, há necessidade de ter frequência para esses cursos. A certificação para os exames de EJA, então, podem ser certificados esses exames, ou seja, se o aluno, ele agendar a certificação, ele fizer a avaliação, ele não precisa de cursar todos os dias aquele nível de ensino, o nível fundamental ou o ensino médio. A oferta com ênfase na educação e aprendizagem ao longo da vida e a flexibilização de oferta para que se compatibilize com a realidade dos estudantes e o alinhamento da elevação da escolaridade com a qualificação profissional. Então, além disso, a resolução vai dizer o quê? Coisas que a gente pode observar com relação à educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos deve ser articulada à educação profissional e para isso tem o quê? A Base Nacional Comum Curricular, ela prevê essa conexão, né?
O parecer do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, número 1 de 2021, também vai tratar sobre isso. A Lei de Diretrizes e Bases, a resolução do CNE 1 de 2001 também. O Plano Nacional de Educação também está em conexão com a educação de jovens e adultos. Entre eles, as metas, são 5 metas que vão tratar sobre a educação de jovens e adultos. E a resolução que a gente está tratando, que é a resolução que define as diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica, que vão se conectar com a educação de jovens e adultos. O que mais essas diretrizes de 2021 versam sobre a EJA? A EJA são com relação aos itinerários formativos. Os itinerários formativos são as possibilidades de formação dentro da educação de jovens e adultos. E aí, ela prevê 3 etapas. Quais são essas etapas? A fase 1, que corresponde de primeiro ao 5º ano, que é ensino regular, ensino fundamental. A fase 2, que corresponde ao 6º ao 9º ano. E a fase, o ensino médio, que aí já vai trabalhar só com quem, porventura, não teve acesso ao ensino médio. E a gente tem algumas políticas públicas que foram fomentadas ao longo da história para minimizar essa situação do analfabetismo e, consequentemente, da evasão de jovens e adultos. Um desses programas, o Brasil Alfabetizado, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem, que trabalha com a questão de inclusão profissional desses jovens, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, que é o ProEJA. Então, são várias políticas públicas que foram organizadas para reparar a evasão e para dar condições a esses jovens e adultos de se manterem no mercado de trabalho e se qualificarem para o mercado de trabalho. Mas, principalmente, com a perspectiva freiriana de que esse jovem, esse adulto, ele deve voltar à educação, mas não só para se manter no mercado de trabalho, mas para se reconhecer enquanto sujeito da sua história e poder participar ativamente, poder decidir sobre a sua história, decidir quem ele vai eleger, decidir quais são as políticas que ele precisa, qual a forma de educação, o acesso à saúde, o acesso aos bens culturais. Então, para a perspectiva freiriana, a alfabetização de jovens e adultos e, consequentemente, a educação, ela tem que ser um processo de conscientização, um processo de emancipação política. Não é apenas um processo de reconhecimento das letras, uma alfabetização em sentido estrito, que é só você decodificar, você conseguir ler Anabela. E o que significa Anabela? Não sei. Mas sim, o que significa Anabela? O que significa educação? Eu consigo decodificar. Educação. E o que significa educação? Qual que é a importância da educação? Por que a gente estuda? Por que a gente acessa os níveis mais elevados de educação? Então, essa é a perspectiva crítica da educação de jovens e adultos. É nessa perspectiva que os grandes representantes e pesquisadores da educação de jovens e adultos, de EJA, promovem ou estruturam políticas públicas para esse fim, e não apenas como decodificação e inserção no mercado de trabalho, ok? Tem mais? Tem mais. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Sim, aqui as diretrizes e, lógico, se você quiser saber mais, então você acessa aí o material que está disponível na biblioteca virtual, Estudos em EJA, a gente destacou alguns aqui, Desafios da Educação de Jovens e Adultos, Construindo Práticas de Alfabetização, da Thelma Ferraz. Também está disponível na biblioteca virtual esse título, Educação de Jovens e Adultos, do Antônio Rodolfo e da Viviane Guidotti. Esse daqui é um livro mais didático. Andragogia e Educação Profissional, porque a andragogia é a ciência que estuda o processo de aprendizagem de jovens e adultos e a sua relação com a educação profissional. O livro da Cássia Kunzer, a Cássia Kunzer ela é da Rede Federal de Educação e ela vai discutir nesse livro fabuloso, Pedagogia da Fábrica,
as relações de produção e a educação do trabalhador. A Cássia Kinsey vai fazer uma reflexão fabulosa que como que esse trabalhador, esse jovem adulto, ele é retido nesse círculo vicioso de afastamento da educação, né, de negação do acesso à educação, para ele continuar sendo manipulado pelas ideologias dominantes, que é uma discussão bem próxima aí da teoria freiriana da pedagogia do oprimido, do qual a gente recomenda, evidentemente, mas esse não tem na biblioteca virtual. Você pode consultar, ele está disponível na biblioteca da Universidade do Rio Grande do Sul. E então esse livro da Cássia Kinsey está lá na biblioteca virtual e você pode consultar. Se você quiser saber mais, evidentemente, acesse esse livro, acesse o material virtual. Se você pesquisar nas bases de dados, nós temos altas taxas ainda de analfabetismo, altas taxas de evasão escolar, altas taxas de defasagem, idade e série e de abandono, que são as causas que levam a gente ainda ter educação de jovens e adultos como uma medida, uma política pública reparadora da educação. Lembrando que uma das perspectivas é a perspectiva freiriana. Leia Recomendação Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. E, lógico, a gente encerra o episódio. Aqui são generalizações, muitas generalizações. Se você ficou curioso, assista os nossos episódios e leia sempre. Essa é a fonte do saber. Até mais, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.